Primeiro quero te dar parabéns pelo seu dia, né? Hoje é o dia do musicoterapeuta, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa profissão, sobre como começou a casa, da musicoterapia, como que funciona, como que é trabalhar lá. Antes eu comecei falando sobre a casa mesmo, né? Mas eu acho que é importante falar sobre a musicoterapia antes. Explicar que a musicoterapia é uma ocupação da saúde, é uma profissão da saúde. O musicoterapeuta, ele ele precisa estudar, né? Uma profissão de nível superior. Então, hoje nós temos graduações por aí e temos pós-graduações também que formam musicoterapeuta. Como eu estava falando antes, a gente não é uma profissão regulamentada, então é um super desafio para a gente, mas hoje a gente está lutando por isso e nós somos reconhecidos na classificação brasileira de ocupações, que é a CBO. Então, é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Educação. E, assim, como o nome diz, utiliza a música e seus elementos para promover saúde. É diferente da musicalização, é diferente de fazer música por fazer, porque diferente de fazer música e da musicalização, né? A musicalização tem o intuito de ensinar música. A musicoterapia já tem objetivos terapêuticos. E esses objetivos variam de indivíduo para indivíduo. Então, hoje eu atendo muitas pessoas autistas. O autista tem dificuldade com a comunicação e com a socialização. E aí, o que a gente faz? A gente vai trabalhar isso através da música, através dos elementos musicais. E é diferente da gente querer que a pessoa seja um brilhante instrumentista, né? E a musicoterapia, assim, já tem um bom tempo, né? As pessoas me perguntam se é uma profissão nova, mas não é tão nova, porque começou lá no século XX, para reabilitar na Segunda Guerra Mundial, junto com a terapia ocupacional, a FIS e tal. E a gente tem o primeiro curso de graduação no Brasil na década de 70. Então, a gente está aí nessa... A gente não, né? Porque na década de 70 eu nem estava nascida, mas é isso. A gente está aí nesse processo todo da musicoterapia. E a Casa da Musicoterapia a ideia veio inicialmente de alguns musicoterapeutas, o Gabriel, Wagner, Emiliane, Larissa, que antes mesmo de... Então, assim, eu estava na graduação ainda, em 2018, e aí eles reuniram comigo, com algumas outras colegas também, para poder mostrar a ideia da Casa da Musicoterapia, que é com o intuito mesmo de fazer um local acolhedor e que promova a saúde através da música. Nós somos hoje o primeiro estabelecimento de saúde de Minas Gerais que é da musicoterapia. Não temos outro estabelecimento de saúde exclusivamente de musicoterapia cadastrado no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, para a gente é tudo muito, muito importante para a profissão e para a casa mesmo, que hoje é uma associação sem fins lucrativos. Nós fazemos atendimentos sociais, nós fazemos atendimentos com valor cheio e tudo isso para poder promover saúde mesmo. E promover cultura também, né? Que é importantíssimo, e principalmente agora na pandemia a gente viu muito isso, né? Tantas lives, tanto filme que foi construído, tantos livros que foram lidos, é muito importante a gente valorizar a cultura. E a musicoterapia junta tudo isso, junta o cuidado da saúde com a música, que é cultura, e a gente vai fazendo esse movimento. Entendi. E quais foram os desafios? Você trabalha como musicoterapeuta faz quanto tempo? Então, eu formei em dezembro de 2019. E aí, um desafio assim que eu tive foi que eu comecei a trabalhar mesmo como musicoterapeuta no meio da pandemia. Então, Entendi. foi um grande desafio, porque
Eu formei em 2019, no final de 2019, a minha colação de grau, que ia ser em abril, a gente já tinha estourado a pandemia, a gente já estava em casa, Sim. e aí a minha colação de grau foi online. Então, os primeiros atendimentos que eu fiz, basicamente, eu comecei em fevereiro, alguns, como musicoterapeuta já formada, mas os primeiros atendimentos que eu fiz como musicoterapeuta foram basicamente online. Então, foi um desafio gigantesco, porque você imagina você fazer música com alguém que está do outro lado. E eu trabalho geralmente eu trabalho com musicoterapia ativa. Nós temos quatro formas de atender. A musicoterapia ativa, receptiva, essas são as duas formas. E nós temos a recriação, a improvisação, a audição, recriação, improvisação, audição, e eu esqueci a última, porque a composição, olha só, a gente também faz composição aí nas outras músicas. E aí, eu trabalho muito com improvisação. E a gente tocando junto, como que a gente faz isso junto com um delay? Né? Porque quando a gente está em reunião, por exemplo, no Meet, no Zoom, a gente vê muito esse delay, né? E foi Sim. um desafio muito grande. Como que a gente faz isso na musicoterapia? E ainda é um desafio, porque eu ainda atendo algumas pessoas online. Então, eu terminei a graduação, já comecei a me reinventar de novo. Geralmente a gente começa a fazer essas reinvenções depois de um tempo, né? E acho que foi o maior desafio até agora. Mas os outros que eu acho que outros musicoterapeutas passam também, né? Que é essa questão da profissão não ser reconhecida, não ser regulamentada. Então, muitas vezes a gente vê gente que não é musicoterapeuta, que não tem uma graduação, que não entende tanto o que está fazendo, dizendo que é musicoterapeuta. E isso é um problema, porque quando a gente estuda para ser musicoterapeuta, a gente estuda várias partes do ser humano. Não é só usar a música. Porque a música por si só traz benefícios, né? A gente sabe disso. Mas ela também pode ser prejudicial se ela for usada de uma forma ruim, de uma forma inadequada por alguém que se diz musicoterapeuta e não é, e está ali um charlatão, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande. Eu vejo essas duas. Sim, mas infelizmente isso tem em todas as profissões, né, praticamente. Pessoas que se dizem isso ou aquilo e, na verdade, não são, não estudaram para aquilo, às vezes têm um conhecimento muito pequeno e acha que já sabe tudo e quer trabalhar com aquilo e acaba atrapalhando o trabalho das pessoas que estudam e que se dedicam, né? Mas, no caso, existe a faculdade, a graduação para musicoterapeuta, mas não é reconhecido? É isso? É estranho isso, né? Muito A gente é estranho. reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação, ele regulamenta, né, como é que vai ser as graduações e tal, mas também tem graduação de 3 anos e tem graduação de 4. Então, assim, é meio bizarro, né? Porque existe o curso, inclusive nas faculdades federais, nas universidades federais, mas a profissão não tem um conselho, igual tem o conselho de medicina. Entendi. Um conselho de psicologia, a gente não tem isso. Então, no caso é parecido com a carreira de DJ, a qual eu trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, uma graduação na Faculdade Anhembi Morumbi de Música Eletrônica, mas, né, não tem um reconhecimento também. Então, é bem parecido, né, a luta, né? E ambos têm a ver, né, com a música, né? O DJ, o artista, enfim. São desafios que a gente tem que enfrentar para a gente trabalhar com aquilo que a gente acredita, né? Faz parte. A questão Mas toda da musicoterapia não ser regulamentada é que a gente está atuando com a saúde da pessoa, né? Então, sim, como que você está lidando com a saúde, diretamente com a saúde da pessoa, seja mental, física, e você não é regulamentado, né? É uma coisa
é difícil. Eu sei que a gente regulamentar a profissão de músico, né? Dizer que só o músico que tem graduação pode exercer a música, sabe? Não dá pra gente fazer esse tipo de coisa. Eu acho que talvez seja um pouco disso também, porque como que a gente regulamenta uma coisa que é cultural e tá aí, é tipo patrimônio, né? Como é que a gente faz isso? E aí tem esses entraves às vezes. Entendi. É verdade, faz sentido. Mas então quer dizer que você terminou a faculdade, você já teve que se reinventar, já teve esses desafios da pandemia, mas eu acredito que é um desafio que praticamente todo mundo teve que enfrentar nessa pandemia, né? Eu trabalhava presencial, trabalho com outra coisa também além de DJ, tive que começar a trabalhar home office, estou home office até hoje. No começo foi bem difícil para mim, e que eu me via ali sozinha, né? Todos os dias estavam com pessoas, final de semana estava tocando nas festas, e aí de repente estava ali sozinha todos os dias sem poder sair de casa, né? Eu moro sozinha, então eu falei, e agora? Né? Então realmente foi bem complicado ter que fazer tudo online. Mas aos poucos a gente foi se adaptando, eu acredito que você também. Hoje, como é que está sendo? Ainda está online ou você já está presencial? Como é que está agora? Então, a gente está localizado em Belo Horizonte, né? Então, aqui teve muito isso de fecha comércio, fecha isso, fecha aquilo outro. E foi muito. A gente ficou muito mais tempo fechado do que as outras capitais, pelo que eu observei. Então, a gente ficou um pouco receoso por isso, mas por ser da saúde, a gente abriu antes. Então, assim, a gente fazia atendimentos em grupo. A gente parou com os atendimentos em grupo, porque a maioria crianças são atendidas pela Casa da Musicoterapia. Como que a gente controla crianças usando máscara, por exemplo? É uma coisa praticamente impossível. Sim, E aí a gente parou de fazer os atendimentos em grupo e hoje a gente está atendendo presencial. A gente tem alguns atendimentos online, mas a maioria hoje é presencial, porque a maioria das pessoas que a gente atende hoje são pessoas com deficiência, maioria dentro do espectro autista, e maioria crianças. Então, tem toda uma outra questão também, porque não é só o fato de ser online, ter que manter a atenção. A gente que é adulto já é muito difícil, né? sim. Eu não suporto assistir vídeos durante muito tempo. Então, você imagina uma criança que já está fazendo aula online, tudo aquilo, ficar também fazendo terapia online. O meu gato está querendo participar. Ah, que lindo, eu também tenho dois. Também tenho dois. Oi, Ah, pipoca. E aí, outro desafio do home office, né? Porque tem isso, eles querem sim. participar de tudo. Mas aí também foi uma coisa interessante que muitas vezes o menino não estava, a criança não estava tão afim de participar. Eu pegava o pipoca, falava, olha o gatinho, vamos fazer uma música sobre o gatinho. E aí virava aquela festa sobre o gato. A gente foi se reinventando e tá sendo algo bom até, assim, pra gente entender os nossos limites, né? Mas também a gente tem que entender os nossos limites em vários aspectos e entender até onde a gente consegue alcançar. E aí, os atendimentos presenciais hoje, a gente tem tido todos os cuidados, atendimento individual, a gente pede para as famílias não virem com acompanhante, se possível. Os musicoterapeutas estão sempre com a PFF2, porque não é todo mundo que consegue usar máscara o tempo todo, dos nossos pacientes. Então, a gente vai se cuidando e cuidando deles também. E, assim, evitar várias outras coisas, né? Porque a gente entende que a gente promove saúde, então a gente não pode ficar doente também. A gente precisa se cuidar, às vezes até mais. Né? Sim, com certeza. E você consegue trazer alguns cases de sucesso da Casa da Musicoterapia pra gente conhecer algumas histórias? Pensando aqui. Tem alguns, assim, que eu tô atendendo ainda hoje. Uma menininha, quando eu comecei a atender, ela tinha 5 anos, acho. E aí,
ela tinha uma sensibilidade auditiva, ela não aguentava ouvir sons altos de forma nenhuma. Então, se a mãe ligava um liquidificador dentro de casa, era uma crise, era choro, precisava parar tudo, acalmar e tal. E aí foi uma principal demanda da família naquele momento, diminuir a sensibilidade auditiva dessa criança. Então, vamos lá trabalhar com isso. E antes era assim, via a bateria, a gente tem uma sala que tem uma bateria, ela olhava para a bateria e já chorava de medo. E ela sabia ali que o som daquele instrumento era muito alto. E foi sendo feita ali uma dessensibilização com a bateria, com outros instrumentos percussivos, até mesmo cantando mais alto, porque quando cantava mais baixinho era mais de boa, mas quando cantava mais alto, às vezes ela já levava a mão ao ouvido. E hoje essa criança pega o prato da bateria, o chimbal e fica... Olha bem, só. E a mãe já disse que quando liga o liquidificador em casa tá tranquilo. E quando precisa usar um secador de cabelo também. Então, assim, isso é levar a qualidade de vida para a família, para essa criança também, porque não está gerando tanta crise. E a família consegue fazer as atividades diárias dela, né? Porque, imagina, você não poder ligar liquidificador, né? Você não poder usar um secador de cabelo, né? Eu não uso liquidificador todo dia e secador de cabelo 2, 3 vezes na semana, pelo menos. Então, é complicado. Pois é, e aí isso gerar uma crise. É um caso que para mim marcou muito. Um outro caso também que a gente atende, hoje não sou eu mais que atendo, mas era de um menino que eu comecei a atender e ele chegava na sala e ele ficava só perto da porta, todo encolhidinho e vamos tocar. E aí ele ficava assim, todo travado. E aí hoje ele chega na casa da musicoterapia, já explora o espaço todo, e ele praticamente não falava quando ele começou. E foi um processo também, assim, de orientação com a família. O Gabriel faz orientação parental dessa família. E dessa orientação e de um trabalho mesmo em equipe, pensando que a família vai ser atendida, o menino também, mas que a gente precisa sistematizar isso mais. E hoje o menino já chega falando tudo, pergunta sobre as outras pessoas, fala da quantidade de lâmpadas que tem, a gente vai inventando música. E assim, é uma coisa muito legal que a gente vai vendo o desenvolvimento, principalmente das crianças, que é muito rápido, né? E também, assim, dos adultos. Hoje temos poucos adultos sendo atendidos, mas é muito legal ver o desenvolvimento pessoal dos adultos também. E aí já não é uma questão de comunicação só, de desenvolver a fala, de desenvolver aspectos mais básicos, mas é de desenvolver a questão psíquica mesmo, que a gente pode fazer isso através da musicoterapia. Diminuir uma ansiedade, orientar para procurar algum médico, alguma coisa assim. E tem medo de falar em público. Então, vamos trabalhar isso na música. Como que a gente pode trabalhar isso? Você tem uma voz. Lembra que você tem uma voz. E essa sua voz comunica muita coisa. Vamos trabalhar isso aí. Tem um caso que eu atendo hoje que foi basicamente isso. E é muito interessante ver o desenvolvimento mesmo. Musical. O objetivo não é o desenvolvimento musical, mas a gente vê também esse desenvolvimento musical, o que traz satisfação pessoal, melhora a autoestima da pessoa. E é uma coisa muito boa, porque no que você melhora a autoestima da pessoa, você é afetado várias outras áreas, né? Em que você está bem com você mesmo, as coisas ficam mais fáceis de lidar, né? E Sim. É um processo. A gente continua trabalhando. Muito legal, muito legal. Como que, assim, eu sei que você já falou até um pouquinho, mas como que você acha que a terapia, que a musicoterapia poderia ajudar que a gente está em setembro, né? Em setembro tem a campanha Setembro Amarelo, né? Que é contra o suicídio, né? Para a gente evitar.
né? E como é que você acha que a musicoterapia poderia ajudar nisso? Poderia evitar o suicídio, no caso? Você É, acredita que é possível fazer um tratamento com a musicoterapia em relação a isso? é importante a gente entender que saúde mental é algo muito grande, né? Hoje a gente fala muito de saúde mental, mas assim, o que que é saúde mental, né? Entender que não é algo só dentro da nossa cabeça, mas é um fruto da sociedade. O contexto social do indivíduo tem que ser levado em consideração, né? É, esse Setembro Amarelo e do ano passado falam muito para a gente que, assim, o contexto atual da gente é o meio de uma pandemia, né? Que no Brasil está chegando a 600 mil mortes. Então, isso afeta muito a saúde mental do indivíduo. A saúde mental coletiva está ali desestruturada e a saúde mental do indivíduo também. Então, antes mesmo da gente pensar em prevenir o suicídio, a gente cuidar da saúde mental dessas pessoas. Então, enxergar alguns sinais, e aí até uma coisa que se fala muito da gente enxergar os sinais nas pessoas que estão no nosso convívio. Então, se é alguém que era muito comunicativo e hoje já está mais no embotamento, já está mais fechado. E muitas vezes também, por quê? A questão do suicídio geralmente vem acompanhando, é devido à depressão, né? Importante a gente falar isso. E perceber as pessoas que falam muito sobre morrer, né? Tem alguma coisa ali por trás, a gente precisa entender isso, né? Que provavelmente tem alguma coisa ali por trás e que uma pessoa não qualificada, às vezes, pode acabar piorando uma situação dessa, dessa pessoa com comportamento suicida, com a ideação suicida. Então, indicar um profissional, levar essa pessoa numa consulta mesmo. Olha, eu posso acompanhar você, vamos ver o que, que a gente faz, para poder ajudar essa pessoa e a musicoterapia, ela ser uma aliada também da ser uma aliada também da melhora dessa pessoa, né? Alguns casos, em muitos casos, inclusive, vão precisar de acompanhamento psiquiátrico, vão precisar de medicação, e a musicoterapia vem como uma forma da pessoa se reconhecer, para promover essa saúde mental, para as pessoas descobrirem o poder de decisão sobre a própria vida, e aí sobre outras coisas também, porque nós somos seres de direitos, nós somos cidadãos de direitos, então nós temos alguns direitos também, e a gente pode decidir algumas coisas lá fora, não só dentro da nossa vida. E a musicoterapia vai ajudando essa pessoa no aspecto de ter autonomia. Hoje eu atuo muito falei, né, eu atuo muito com pessoas autistas, e muitos autistas de alto funcionamento têm um índice de depressão muito grande. Os autistas que reconhecem que são autistas e que percebem as suas limitações têm um índice de depressão muito grande. E aí tem um índice de suicídio maior do que as pessoas da sua faixa etária. Então, a gente tem que cuidar disso. E como que a gente vai fazer, por exemplo, com a pessoa autista? Dar autonomia para ela. Porque o ser humano, ele precisa dessa autonomia. A gente precisa das outras pessoas, né? No sentido de precisar socializar, mas a gente também precisa conseguir fazer as nossas próprias coisas sem tanto precisar de ajuda, né? É importante a gente ter isso. Então, mostrar, por exemplo, e assim, são coisas às vezes muito pequenas, mas que na verdade não são tão pequenas para quem está sendo atendido. Mostrar, por exemplo, que a pessoa pode escolher o tom da música, pode escolher qual música a gente vai tocar ali na sessão. A gente pode ou não analisar a letra dessa música, ou a gente pode hoje só ficar em silêncio, e que tá tudo bem, foi você que escolheu isso, tá tudo bem, a música também é feita de silêncio. E essa é uma escolha sua, né? Uma escolha da pessoa que está sendo atendida. E entender que ela tem esse poder de decisão dentro de várias coisas, né? E aí o processo musicoterapêutico,
vai nesses discursos musicais para poder ajudar esse ser humano a entender, organizar, classificar e manipular, construir, desconstruir, entender uma forma de se relacionar com o mundo. E o fazer musical, que geralmente, assim, a gente, aqui no Brasil, pelo menos, a gente faz muito a musicoterapia ativa, que é quando o atendido está tocando junto. Ele está tocando, ele está cantando, ele está fazendo alguma atividade musical. Existem as técnicas musicoterapêuticas receptivas, em que a pessoa só ouve a música, mas só ouvir a música também é muita coisa, né? E nessa troca musicoterapêutica, nesse processo terapêutico, a gente vai fazendo... Tem essas forças agindo, né? Tem muita troca acontecendo, tem um diálogo acontecendo. Às vezes a pessoa não quer falar, mas ela quer tocar. E tá tudo bem, vamos tocar. Vamos expressar o que você está sentindo de alguma forma. Quando eu estava fazendo meu TCC, eu fiz com adolescentes autistas, e o menino chegou muito irritado. E ele sempre tocava com ele estava sempre tocando com baquetas. E no dia que ele chegou muito irritado, ele tocou no tambor com a mão espalmada, despejando toda a raiva ali. Ele saiu bem mais tranquilo da sessão. Porque às vezes também a sessão vai ser para poder mediar a crise. Pode ser isso também no caso de alguém depressivo, alguém ansioso, falando muito de saúde mental, né? Também pensando nas doenças mentais um pouco menos faladas, né? Que do tipo a esquizofrenia, a psicose, são as pessoas que antigamente ficavam aprisionadas em hospitais psiquiátricos. A musicoterapia vai ajudando também nessa comunicação da pessoa, que muitas vezes não consegue se comunicar da forma socialmente aceitável. Então, vai possibilitando essa expressão através da música. E com os instrumentos mesmo, mostrando o instrumento físico mesmo, ajuda o esquizofrênico, o psicótico a ter esse contato com a realidade. Ver algo concreto ajuda também. E eu acho, assim, que a música ajuda muito nesses quadros de saúde mental mesmo, da ansiedade, da depressão. Eu sou até um exemplo, porque eu sou muito ansiosa, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, faço tratamento, e muitas vezes numa crise, tipo, não estou conseguindo fazer nada, a cabeça tá a mil, eu paro, lembro o que eu estudei na faculdade e vou usar as coisas para mim também. Não vou dizer que é musicoterapia, porque para ser terapia precisa de terapeuta, mas eu utilizo a música em meu benefício próprio. Eu pego o violão e vou tocar alguma coisa que está ali, dentro do meu estado de espírito atual. E aí tem até uma coisa que musicoterapeutas usam muito, que é o princípio de ISO. ISO é igual. Então, a gente chega aonde a pessoa está. Então, se a pessoa está muito agitada, a gente não vai começar com uma música, sei lá, Beethoven, bem lentinho. Um negócio assim... Não, a pessoa está muito agitada, vamos botar música eletrônica, rock, claro que dentro das preferências musicais dela, né? Se a gente fizer isso, a gente meio que vai de encontro, bate com a pessoa. E a minha experiência pessoal mesmo é de que tô irritada, tô agitada, e boto uma música tranquilinha, lentinha, eu já fico, pelo amor de Deus, tira isso. Por quê? Porque uma criança que eu atendo falou que não gostava mais de música, porque a turma dela é muito agitada e começaram a colocar música tranquila na sala dela. Ela falou, não gosto mais disso, não quero mais saber de música. E eu fiquei, gente, olha só, estão destruindo música para criança porque não sabem ali manejar, né? E aí a gente pode até mesmo fazer isso. Além de procurar terapia pessoal, que é uma coisa muito importante, e vou fazer aqui o meu jabá da musicoterapia mesmo, mas a gente também reconhecer os nossos estados físicos, né? Muitas vezes a ansiedade, a depressão, a gente vem percebendo fisicamente também. E
entender o que a gente está sentindo, acolher esse sentimento. E aí uma coisa que eu faço muito é acolher esse sentimento na música. A pessoa está triste, vamos tocar umas coisas aí em tom menor. Não vou tocar melodias felizes. Vamos acolher esse sentimento que você está. Esse sentimento que eu tô naquele momento. Então, isso faz muita diferença. Entendi. Nossa, muito interessante mesmo. Então, para ser musicoterapeuta, precisa saber tocar algum instrumento. Ou não? Sim, ou cantar, Precisa? pelo menos, né? Você tem que saber música. Quem vai ser atendido não precisa saber música, mas o musicoterapeuta Certo. precisa. E aí você imagina Você... também você cantar desafinado para a pessoa. Já é algo ruim, né? Se alguém está cantando desafinado no meu ouvido, não é uma coisa tão legal. Não é agradável, nem um pouco agradável. Mas aí, no caso, quando você começa a terapia, a pessoa não... Um exemplo, você falou que às vezes o paciente ele quer só tocar ou cantar, né? Cantar, ok, beleza. Mas tocar algum instrumento. Vamos supor que esse paciente ele não sabe. Você vai ensinar ele o básico para ele saber tocar aquilo? Como que funciona essa parte? Depende. Depende do objetivo terapêutico dessa pessoa, né? Então, assim, um exemplo aqui, como eu atendo muita criança, né? Às vezes a família chega, eu queria que ele aprendesse alguma coisa. Mas no momento, aquela criança, ela não tem foco para poder aprender um instrumento. Ela vai acabando aprendendo noções musicais, do tipo ritmo, a melodia, entender as diferenças de timbres também. Saber diferenciar quando que eu toco um tambor, quando que eu toco um bongo. Quando que é o prato grande da bateria e quando que é o prato menor. Eu não sei nada de percussão, então assim, estou usando esses exemplos. E aí a gente, assim, se for objetivo, eu já ensinei um pouco de violão para o paciente meu. Era um objetivo dele aprender. E já ensinei técnicas de respiração para cantar, sabe? Era o objetivo do meu paciente para isso. Mas se o objetivo é outro, e se eu não vejo não vejo que vai trazer tantos benefícios para a vida desse paciente, eu não insisto muito. Entendi. Eu vou focando mais nas outras coisas. Mas assim, a pessoa chegou, ela quer tocar, ela toca do jeito dela. Se eu vou trazendo algumas coisas, mas sem aquela cobrança que geralmente tem na aula de música, né? Eu lembro de já sair chorando de aula de violino. E eu não quero isso para os meus pacientes. Então, vamos tentar aqui tocar num ritmo e tal, e vai uma coisa mais fluida do que tão... Faz isso, né? Não sei se está dando para entender. Entendi. Não, entendi. Muito legal mesmo. No caso, vocês já estão atendendo presencial, mas vocês fazem também atendimento online para a pessoa que está distante, que não tem como, por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Ou pessoas de outros estados, tá? Vocês atendem online também? Sim, estamos atendendo online também. A gente Bacana, dá nosso pulo. Certo, então para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, siga lá a Casa da Musicoterapia, né? Conheçam mais o trabalho e se alguém tiver interesse, entre em contato já para agendar uma sessão, né? Para conhecer. E, bom, quero agradecer pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pelas explicações. Gostei muito de conhecer um pouco mais desse mundo. E queria falar um pouquinho do projeto Life Zenser. O projeto Life Zenser, ele começou com um set que eu lancei em abril, um set novo, pós-pandemia. Pós, assim, no momento assim que eu dei um up, né? Porque eu tava bem desanimadinha e aí em abril eu resolvi postar um set novo, né? Eu fiz um set com muita dedicação e aí em cima disso a gente começou a criar vários projetos, né? E um deles foi trazer pessoas
para conversar, para falar sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre alimentação, enfim, tem muitas pessoas ainda que a gente quer conversar, que a gente quer trazer de conteúdo, né? E você foi uma delas, né? Obrigada por ter participado. De nada. Além disso, a gente também está com um projeto social onde a gente criou um kit que chama o Kit Life Sensor, eu não estou com ele agora, mas o kit ele é composto por uma almofada com o logo, né, do set, uma caneca, um tapa-olho e uma semente que você planta e nasce, ela é uma semente escrito amor, quando planta ela nasce escrito amor. Então é muito lindo que a gente quis remeter a algo que, no caso, você planta amor e você colhe, né, o que você está plantando, você colhe o amor. Então, esse kit está à venda, né, tem um link na minha bio, e o lucro é todo revertido para a ONG Moradores de Rua e Seus Cães, que é uma ONG que ajuda moradores de rua e os pets desses moradores de rua, né? Muitos moradores de rua têm, né? O cachorro, o gato, que tá sempre ali com ele. Então, essa ONG ajuda os dois. Eles fazem ações nas ruas, né? Praças, enfim, de vários estados, não só em São Paulo. E aí o lucro é todo revertido para essa ONG. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto, é só clicar lá no link da minha bio. E é isso. Eu já vou lá ver, muito massa. Sim, muito legal. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Alguma finalização, alguma frase? Ah, eu quero agradecer. Cantar um trecho de uma música, tocar um Nossa, eu fui violão, pega desprevenida aqui. prevenida. Tipo quando falam assim, toca aí alguma música, e aí você do tipo, meu Deus, E agora? eu sei alguma música, eu sei tocar algum instrumento. Eu acho, nossa, até desconcertei aqui, mas enfim, muito obrigada pelo convite, por pensar nisso, né, de trazer pessoas para poder falar sobre saúde mental, sobre saúde, né, num momento tão difícil que a gente está, né, é interessante que a gente acaba conhecendo pessoas de outros locais devido a esse momento difícil que a gente está vivendo, né, mas a gente acaba se conhecendo, se conectando de outras formas, já que a gente tem evitado abraços, aperto de mão e tudo mais. Agradecer por estar pensando nisso. Um momento muito delicado, né? É um momento muito delicado. Você mesma disse que estava mais desanimadinha, né? E eu acho que é um sentimento geral, né? Sim. Porque é isso. Vamos dar as mãos virtualmente e cantar uma canção, porque eu acho que é um sentimento geral. Quem não está sentindo isso, talvez esteja um pouco desconectado da realidade, né? Então, a gente está se unindo e mostrando alternativas para as pessoas é muito, muito interessante. E mostrar que não estamos sós, porque muitas vezes a gente se sente muito solitário, né? Sim. Nesse distanciamento mesmo, né? Então a gente vê que outras pessoas estão com os mesmos sentimentos, a gente tem essa sensação de pertencimento que também é muito boa, é muito importante para a nossa saúde mental também, né? Se sentir pertencente a algo, tipo as pessoas que são fanáticas por algum clube de futebol. Então é aquele sentimento de pertencimento quando você está num estádio, é aquilo, eu estou fazendo parte disso, né? Então, é isso, eu acho que é isso. E cantar tem uma. Acho que eu vou só cantar, não vou tocar, não. Mas tem, tem uma música que está sendo meio que o meu mantra da pandemia, que foi até o Gabriel, meu colega musicoterapeuta, que mostrou uma vez numa reunião de equipe nossa. A gente estava com os ânimos assim diferentes, a gente precisava se conectar, a equipe estava meio quarentenada demais, e tava esse negócio aí. E aí ele pegou o violão
e começou a tocar uma música pra gente do Lenine. E foi a partir daí que eu conheci essa música. Que é: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Acho que é isso. A gente, às vezes, precisa exercitar isso, né? O mundo tá aí, tá correndo, o tempo tá correndo. E, às vezes, a gente precisa de calma, de paciência e exercitar isso. Sim, respirar, fazer uma meditação, né? Eu tenho praticado muito yoga e aprendi meditação na pandemia, então eu sei que é uma fase que a gente passou e está passando, né? A gente está acabando, se Deus quiser, mas ainda estamos vivendo. É difícil, mas ao mesmo tempo eu aprendi muita coisa, eu cresci muito, me evoluí de verdade. Então eu acho que teve o lado positivo também, né? E essa música fala muito disso, né? Desse acelero, dessa correria que a gente tem no dia a dia, mas precisamos de momentos de calma e de pausa, de reflexão e respirar fundo e analisar, pensar nas coisas que a gente está fazendo e até mesmo tentar acalmar os pensamentos, né? Porque parar de pensar a gente não consegue, mas acalmar, isso é muito importante para dar espaço para nossa mente, para o nosso corpo, né? Isso é muito importante. Linda essa música. Obrigada de novo pelo seu tempo. E vamos manter o contato, vamos se falando, tá bom? E vou encerrar então. A gente vai fazendo essas conexões, né? Eu acho que é importante. Vamos. Muito prazer. Obrigada. Muito prazer te conhecer. Tá bom, obrigada. Boa noite pra você. Boa noite, um beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.